quem é hipertenso não tem um risco maior de se contaminar, tá? Então, o risco de adquirir a doença pelo contato com o coronavírus não é aumentado em sendo hipertenso. Ponto final. Isso tem várias publicações que fizeram essa análise e isso está muito bem demonstrado. Por outro lado, ao se contaminar, ao adquirir a Covid, e principalmente quando esses quadros evoluem para um comprometimento respiratório mais importante, com necessidade de internação, e infelizmente às vezes com evoluções para desfechos mais graves, ter a hipertensão arterial é um fator que aumenta o risco de complicações. No início da pandemia isso foi bastante discutido e o que se encontrou é que o excesso de peso, principalmente a obesidade, a hipertensão arterial e a idade avançada se constituíam estavam dentre os principais fatores de pior prognóstico em indivíduos contaminados pelo coronavírus. Provavelmente porque a hipertensão arterial, assim como outras alterações, a própria obesidade e outras alterações também de cunho metabólico, como os indivíduos portadores de diabetes, esse cenário é um cenário pró-inflamatório, aumenta a atividade inflamatória nos pacientes portadores dessas patologias, e a Covid-19 tem como principal mecanismo de dano aos nossos órgãos justamente uma hiperativação da inflamação, e quanto maior a ativação dessa inflamação, maior o risco, né, que é a chamada tempestade inflamatória, maior o risco de complicações decorrentes da doença, tanto no contexto respiratório, pulmonar, como também outros danos, por exemplo, danos na função renal e no próprio sistema cardiovascular, no miocárdio. Então isso pode promover uma falência de múltiplos órgãos. Então ter hipertensão realmente é um fator de risco, um fator de maior chance de complicações enquanto contaminados pela Covid-19. Outro aspecto interessante, já para terminar, é que discutiu-se bastante lá atrás se as drogas que atuam bloqueando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores de receptor de angiotensina, se o uso dessas drogas pioraria a evolução de pacientes contaminados com coronavírus, o que também está definitivamente respondido, não é fato, não é assim que acontece. Pelo contrário, os indivíduos hipertensos tratados com inibidores da enzima conversora de angiotensina ou bloqueadores de receptor de angiotensina, eles têm uma evolução com tendência inclusive de melhora em relação àqueles que não estão em uso desses fármacos. Tem uma publicação, um estudo que se chama Brace Corona, o principal investigador é um brasileiro, o Dr. Renato Lopes, da Duke University, que fez uma análise muito elegante e demonstrou justamente o que eu acabei de comentar aqui com todos vocês. Então, espero que essas informações sejam de utilidade para que a gente entenda a importância de controlar muito bem a doença hipertensiva, porque em sendo hipertenso, o que nós podemos fazer para minimizar esse risco enquanto contaminados é justamente um controle muito rigoroso dos níveis pressóricos, com medicamentos orientados pelos especialistas, pelos cardiologistas, porque o controle da pressão arterial é um fator que pode trazer uma proteção maior, já que ter a hipertensão é algo que não tem como ser modificado.